Nós vamos fazer uma leitura bíblica hoje, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós estamos ministrando sobre perdão já há alguns dias, e nós vamos continuar hoje com um tema fantástico e maravilhoso. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. O tema de hoje é o perdão que os filhos precisam liberar para os pais. Então é um tema muito forte, que vai abrir a sua mente, e Deus vai tocar em muitas áreas da sua vida, e revolucionando toda a sua qualidade de vida. Tenha certeza que você será impactado e muito abençoado através desta ministração. Capítulo 6, verso 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nós acabamos de ler um texto bíblico onde o apóstolo Paulo, ele está se comunicando por meio de cartas, porque nós sabemos a história desse apóstolo, que é uma história linda, por sinal considerada por muitos a história mais linda dentre a história dos apóstolos. E Paulo, ele fazia várias viagens. A missão de Paulo era divulgar o evangelho para os gentios, ou seja, para nós, que não somos judeus. Paulo, então, faz um grande trabalho, um lindo trabalho, mas quando ele faz a sua terceira viagem missionária, ele é preso quando chega em Roma. Ele é acusado e ele é preso. Paulo, sendo preso, ele é preso quando ele chega em Jerusalém, corrigindo. Ele chega em Jerusalém e ele é preso. Ele, sendo um cidadão romano, conhecedor das leis do império, ele fez apelações e transferiram ele para que a sua pena fosse cumprida em Roma. Mas ele não iria parar de pregar o evangelho, simplesmente porque estava preso. Paulo nunca permitiu que as adversidades lhes afastasse do propósito. Então, o que o apóstolo faz? Chegando em Roma, ele começa a pregar através de cartas. Aí você vai ver várias cartas do apóstolo: Filipenses, Colossenses, Coríntios, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, várias cartas. E quando o apóstolo está escrevendo as cartas, ele faz isso na direção de Deus. Deus, então, lhe direciona para que escrevesse uma carta para a igreja que estava em Éfeso. Ele escreve essa carta, você vai perceber que os 3 primeiros capítulos, ele está relembrando a doutrina, a salvação, o nosso posicionamento em Cristo, que estamos nas regiões celestes. Ele vai relembrando a doutrina que ele já havia ensinado. Os 3 últimos capítulos, ele resolve falar de maneira exortativa, e são várias exortações. Você vai perceber que é nos 3 últimos capítulos que ele diz: não des lugar ao diabo. É nos 3 últimos capítulos que ele também diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É nos 3 últimos capítulos que ele usa a expressão vigiai, porque o diabo, aliás, que ele usa a expressão no capítulo 6, dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda
armaduras de Deus. É nos 3 últimos capítulos. Mas quando chega no capítulo 6 e o verso 1, Paulo começa a dar recomendações para a família. Olha o que ele diz no verso 1 do capítulo 6, que os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Isso aqui é princípio. Isso aqui não tem como mudar. Então não tem como você ser um bom crente se você vive com seu pai, com a sua mãe e não lhes obedece. Não tem como, isso não funciona. Porque isso aqui é mandamento, é doutrina, é ensinamento. E ele diz que isto é justo. Então, quando você não obedece, você está sendo injusto. Ele continua dizendo para o filho: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Quando ele diz viva muito, ele está dizendo viver. Não é fique muito tempo doente sobre a terra. Não é ficar anos no hospital, poxa, estou vivendo. Não, é viver. É vida qualitativa e quantitativa. É qualidade junto com quantidade. Só que está ligado aqui. É qualidade junto com quantidade. Paulo está ensinando. Quando chega no verso 4, aí ele dá uma recomendação para os pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Olha a recomendação. Ele está dizendo que o pai, a mãe, que já está inclusa aqui, os progenitores, não devem provocar a ira dos filhos. E tem pais que são mestres nisso. Tem pai que se esforça em um nível muito grande para deixar os filhos irados. Tem pais que administram a casa de um jeito que ira aos filhos. Tem pais que adquirem comportamentos que ira aos filhos. Tem pais que têm manias que perturbam os filhos. Tem pais que têm um estilo de vida que deixa o filho sem sono, sem paz para dormir, sem paz para trabalhar. E alguns perturbam até a vida espiritual do filho. Paulo está dizendo: vós, pais, não provoqueis a ira. E é nessa hora que o pai, a mãe, provoca a ira, deixa o filho estressado, deixa a filha estressada. É nessa hora que o filho precisa recorrer a uma coisa: pegar a ira do pai, a raiva do pai, ódio, não falar com ele. Não, é nessa hora que o filho sábio, que foi salvo em Cristo, ele chega para perdoar o pai. É nessa hora que ele começa a pensar e buscar na palavra de Deus os meios de fazer o quê? Perdoar o pai. O pai que lhe magoou. Porque quando o pai magoa o filho, ele vai causar algumas coisas na vida do filho. Primeira coisa, ele vai atrapalhar o convívio familiar. O pai que vive estressando os filhos, ele atrapalha o convívio, porque não há mais harmonia. É dificilmente você vai ver um filho desse beijando o pai, ou o pai beijando o filho. Vai criando uma hostilidade no convívio e vai atrapalhando. A segunda coisa que esse pai vai fazer é enfraquecer os seus filhos. Tem adultos que são fracos, fragilizados. E eles são fragilizados assim por causa dos comportamentos dos seus pais. Seus pais lhes magoando com comportamentos, com atitudes, com ideias e coisas semelhantes, negativas. A irritação que o pai provoca no filho, a Bíblia diz que algo é tão grave, que Paulo, ele ensinando na sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 3 e o verso 21, Paulo diz literalmente que gera o desânimo do filho. Tem filhos que vivem desanimados, e às vezes até o pai diz: não sei porque isso daí só anda desanimado, esse troço só anda desanimado, ele ganha comida, ele ganha isso. Ele está desanimado com suas críticas, suas brincadeiras de mau gosto, seu comportamento reprovável. É isso que está fazendo o seu filho ficar desanimado. Olha o que o escritor, apóstolo Paulo, escreve no capítulo 3, o verso 21 de Colossenses: vós, filhos,
Não, vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo, para que eles não sejam desanimados. Às vezes o caso é tão grave que você lembra do seu pai na hora de fazer a prova e você perde a perspectiva de acertar. Às vezes o caso é tão grave que você lembra do seu pai na hora de fazer alguma coisa e você ainda ouve a voz dele dizendo: burro, idiota, você só faz sujeira, você estraga tudo, você é um problema. Ouve e gera o desânimo. É a Bíblia que está ensinando. E o mesmo apóstolo, no verso 4 que nós lemos da carta aos Efésios, ele já deixa claro: vós, pais, não provoqueis a ira nos filhos. Por quê? A ira provocada vai levar o filho para mágoa. E quando os filhos estão magoados com a mãe, e às vezes a mãe reclama: poxa, essa filha poderia conversar comigo e não conversa, ela é tão boazinha com os amigos, com as amigas, e comigo ela é ruim. Mágoas foram provocadas, mamãe. Mágoas foram provocadas, e essas mágoas, elas têm origem. Quais são as origens? Eu numerei algumas origens. Primeira origem: palavras duras e de ofensa. Tem mãe que não fala com o filho. Eu já vi aqui mães gritando com filhos e eu pedindo para ela: calma, não é assim, precisa falar. Ou ela disse: não, pastor, eu perguntei, esse seu filho tem problema de audição? Ela olhou para mim: não, pastor. Eu falei: então por que está gritando com ele? Se ele não tem problema de audição, significa que se você falar com ele, ele vai lhe ouvir. Mas já acostumou: fulana, é peste, é praga. Isso vai gerando mágoas, palavras duras desnecessárias, é o que vai acarretando, gerando mágoas, que às vezes o pai vai corrigir o filho, porque Paulo diz que é para ensinar, dentro do princípio doutrinário do Senhor, ensinar, mas não é xingando. Você vai apanhar, seu burro, você vai apanhar, idiota, imbecil, sua burra, quando é crente, endemoniada, a pombagira, sua satanás, e vai assim, xingando, ofendendo, vai gerando mágoas. Aonde está a origem das mágoas? Segundo, o abuso da autoridade. Eu sou pai, eu mando, e ele não pode ser questionado. O pai dá ordem e ficou por isso mesmo. Ninguém pode perguntar: pai, por que isso? Porque eu sou pai e eu mando. Isso vai gerando mágoas, tristezas profundas, que vai enraizando na alma e vai gerando a raiz da amargura. Porque um questionamento nem sempre quer dizer que o filho está propenso a desobedecer. Às vezes ele só quer entender aquela ordem, porque se ele entender a ordem, fica mais fácil de obedecer. Às vezes ele só quer entender a motivação. Pastor, o que gera as mágoas? A origem, em terceiro lugar, está nos abusos. Abusos físicos, abusos emocionais, abusos sexuais, que tem pessoas que sofreram. E eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que já passaram por situações assim. Isso dói, isso machuca. Quantas pessoas que estão no mundo da prostituição, e esse fato se deu por abusos sofridos dentro de casa. Quantos que estão no homossexualismo mergulhado, e quando contam uma história, já tratei de casos assim aqui na igreja. E eu chamar o moço que está envolvido nisso e falar: filho, de onde vem isso? Ele contar: pastor, meus tios, e não foi uma vez, não foi duas, procurei meu pai, procurei minha mãe, contava para eles diziam que era mentira minha. E olha no que resultou: abusos. De onde vem essa mágoa que filhos carregam contra os pais? De ser trocado. Quantos filhos que foram trocados por um namorado da mãe? A mãe arrumou um namorado e esqueceu do filho, esqueceu da filha, porque arrumou um namorado e o namorado foi mais importante.
A mãe resolveu ir para a balada. A balada era mais importante. Dança daqui, dança dali. E o filho ficava jogado, abandonado, à mercê ao famoso ditado: ao Deus dará. Fica aí, a mãe vai curtir. Fica aí, a mãe vai para a farra. Fica aí, a mãe vai para a bagunça. Da onde vem a mágoa? O filho saber que o dinheiro da faculdade, que era para ele estar estudando, o pai trocou pelos vícios. O dinheiro foi para a cachaça. O dinheiro foi para as drogas. E agora não tem como estudar. Por que não tem? O pai não tem condições? Não, sempre teve. Mas ele priorizou os vícios, ao invés de priorizar a família. Ei, dói! E isso gera mágoas. Mas Deus te trouxe aqui para te tratar hoje. Deus te trouxe aqui para conversar com você mais de perto. Sabe por quê? Você não pode viver magoado a vida inteira. Você não pode carregar essas mágoas dentro de você e mesmo percebendo que essas mágoas estão limitando o seu crescimento, estão limitando a sua inteligência, estão limitando o seu potencial. Essas mágoas provocadas pelos teus pais é o que te faz ficar trancado dentro de casa, trancada dentro de casa, tendo potencial, podendo avançar e não avança, podendo ser melhor e não se esforça para isso, podendo conquistar mais e não está conquistando. Hoje há um tratamento de Deus para a sua vida, porque a sua família vai caminhar na direção que Deus quer. Se alguém recebe essa palavra, levante uma mão ao céu e diga glórias a Deus esta noite. Pastor, então meu pai provocou tudo isso. Tem pais que provocam. Pastor, meu pai gerou em mim muitos traumas. Sim. Pastor, meu pai é responsável por essa vida que eu tenho. Você chegou a essa conclusão? Você chegou à conclusão que é o seu pai o responsável por essas perdas que você teve? Você chegou à conclusão de que é o seu pai o responsável por você não estar avançando? Pastor, e qual é a minha decisão? Eu já disse e repito: perdoar. Pastor, e como eu vou perdoar? O senhor acha que é fácil? O senhor acha que é fácil olhar para o homem que me abandonou, nunca pagou pensão e dizer: eu te perdoo? O senhor acha que é fácil olhar para a mulher que sempre me maltratou, sempre me desprezou e liberar perdão para ela? O senhor acha que é fácil olhar para minha mãe que sempre foi ingrata, nunca viu uma qualidade em mim, só viu defeitos? O senhor acha que é fácil olhar para essa mãe e dizer: eu te perdoo? Eu sei que não é fácil. Eu estou consciente de que vai ser difícil. Mas eu estou consciente de que você é capaz de liberar o perdão e viver uma vida em alta dimensão. E viver uma vida no nível que Deus deseja que você viva. Pastor, como que eu vou perdoar? Primeiro lugar, você decidiu perdoar? Ou não decidiu e quer decidir? Se coloque no lugar dos seus pais. Se coloque no lugar deles. É muito fácil julgar as pessoas quando nós nunca nos colocamos no lugar delas. É muito fácil julgar as pessoas quando nós nunca entendemos nada do que se passa com as pessoas. Quando nós não temos conhecimento, não sabemos o porquê, é muito fácil. Se coloca no lugar delas, sabe por quê? Você só é capaz de se esforçar para perdoar aquilo que você compreende. Aquilo que você não compreende, você sempre vai se recusar a perdoar. Tem pessoas que nunca compreenderam um vício. Por isso, por não compreender o vício, ela sempre vai ter dificuldade de perdoar alguém que é um viciado. Tem outros que nunca conseguiram compreender alguém brigando. Alguém brigou, perdeu o controle, ele era tão calmo, tão passivo ou pacífico, que ele não compreende. Por quê? Ele nunca esteve nessa posição de briga. Ele nunca brigou, ele nunca foi dado a isso, nunca foi temperamental, não é temperamental. Então ele não entende. Para você perdoar o seu pai, se coloque no lugar dele. Pastor, e como eu vou fazer isso? Se colocar no lugar do meu pai. Procure saber quem são os pais do seu pai. Procure saber como ele foi criado.
Às vezes essa mãe que grita com você, ela grita com você e ela foi criada ouvindo os gritos da boca da mãe dela. Às vezes essa mãe bruta, nervosa, revoltada, ela foi criada por sua avó, que também era do mesmo jeito. E a vovó criada pela bisa, e a bisa pela tataravó, e veio reproduzindo esse modelo. Se coloque no lugar. Às vezes seu pai aprendeu que o jeito de educar é assim, cada erro, pá, um tapa. Cada falha é um pedala Robinho. Cada um safanão. Às vezes ele aprendeu qualquer coisinha, tome-lhe um cascudo. Ou então, tome-lhe uma rasteira. Ele aprendeu assim, porque ele foi criado assim. Cada erro que ele cometia, pá! Ele aprendeu que esse é o modelo. Então você vai perceber que não é a maldade dele, mas é o que ele aprendeu, é o princípio. Ele acredita que é isso que dá certo. Que é isso que funciona. Então, se você não for capaz de se colocar no lugar do seu pai ou da sua mãe, você não vai compreender porque ela é assim. E porque ele errou assim com você. Quem está entendendo, faz assim com a mão. Você não vai compreender. Depois que você colocar no lugar deles, lembra que na maioria das vezes o oprimido de ontem é o opressor de hoje. Pastor, não entendi. O pai que apanhou ontem é o que bate hoje. Aquele que tomou uns croques, uns cascudos, como a gente chama ontem, é os que vão dar cascudo hoje. E às vezes você é uma mãe que dá cascudo e você ainda olha para o filho e diz, está pensando que é pouco? É porque não conheceu meu pai nem minha mãe. Você está pensando que é pouco que eu faço com você? É porque você não sabe como eu fui criado, que eu tomava um para cá e quando eu virava tomava outro. Você não sabe. Ele está lembrando que esse foi o padrão que ele foi criado. Você quer perdoar? Se coloque no lugar. Procure saber como ele foi criado. Procure entender. Na minha infância, quando eu fui atingindo a adolescência, eu ficava questionando, por que meu pai decidiu ter tantos filhos? Era a minha pergunta, para quê? Uma multidão dessa, um tanto desse, e ficava na minha cabeça. Eu fui uma vida tão difícil, que a vida nunca foi fácil. E essa turma que nasceu agora, depois da virada do milênio, sabe o que é vida boa, que 10 anos, 12 anos já tem celular. Quem nasceu nos anos 80, celular nem existia. Se contasse para nós que existia um negócio, uma caixinha, que a gente falava daqui, com alguém que está lá na Bahia, a gente dizia, isso não existe, isso é uma piada. Porque não tinha. Na época tudo era mais difícil. E eu queria saber por quê, eu pensava em responsabilidade do meu pai. Olha a vida, poderia hoje a gente ter carro, ter isso e ter aquilo e ter não sei o quê, mas olha a quantidade, e a família é grande. Aí um dia eu comecei a tentar entender por que o meu pai decidiu ter uma família grande. E porque o padrão nosso de vida não incomodava tanto ele. Ele construía, as coisas eram apertadas, mas ninguém passava fome, nem necessidade. Quando eu conheci melhor a história do meu pai, ficou fácil compreender. Meu pai foi criado em um lugar onde a casa era muito menor. Ele vivia na roça. Quando ele foi usar um chinelo, ele já era adolescente. Então, comparando a vida que ele teve e a vida que ele nos dava, ele dizia, vocês estão num palácio, porque eu não tive nada disso. Vocês estão num palácio, amanhece todos os dias, e vocês comem bem, enchem a barriga, repete. Eu, ainda cedo, tinha que estar, como ele usava a linguagem, no cabo da enxada, cedo. Quando eu compreendi de onde ele veio e aonde ele nos colocou, eu fui entender, ele nos colocou muito melhor do que ele. Se você não se colocar no lugar dos seus pais, você nunca vai perdoá-lo. Se você não se colocar no lugar do seu pai, você nunca vai entender por que ele agiu assim ou por que ele ainda age desse jeito. Segunda maneira de perdoar os pais. Qual é? Assuma o controle das suas emoções. Quem tem que controlar suas emoções é você. Pastor, como é isso? Não permita que as decisões deles afetem as suas emoções. O pai falou e eu perdi a paz. Não,
a paz sua. Quem tem o controle sobre ela é você. Ah, minha mãe quando me liga me tira do sério. Ei, quem tem o controle das suas emoções é você, não é a sua mãe. Sua mãe controla a dela. Eu tenho a decisão de ficar nervoso ou não ficar nervoso. Eu tenho a decisão de revidar ou não revidar. A maior prova é simples. Por que esses homens brabão que gritam em casa e não gritam com o patrão lá na empresa? Ah, pastor, ele tem medo de... lá ele aprendeu a controlar as emoções, não é? E por que em casa ele não aprende? Porque o valentão que bate em todo mundo, dá tapa na orelha das crianças, chega num campo de futebol e vai jogar, ele toma um rodo, levanta, cobra a falta e não dá um tapa em ninguém. Ah, lá ele sabe controlar. Lá ele sabe que as coisas são diferentes. Então você é capaz de controlar as suas emoções. Se você controlar as suas emoções, tudo muda. Eu me lembro que eu ficava estressado quando eu dirigia e alguém me dava uma fechada. E eu ia atrás, queria fechar de novo e vai, corre. Aí um dia eu parei para pensar, eu falei, como? Eu estou deixando que esse cidadão, que eu nunca vi, não sei quem é, ele determina as minhas atitudes? Não, isso está errado. Se ele me fechou, ele continua. Ele não pode ter o poder de alterar o meu comportamento pelas atitudes dele. Ele tem que saber que no controle das minhas emoções estou eu. Quem controla as minhas decisões sou eu. Não é uma fechada dele. Não é um xingo dele. Sou eu quem controlo. É só você ler a Bíblia que a Bíblia já ensina isso. Você leu na Bíblia que o fruto do Espírito é também temperança. E o que é temperança? É domínio próprio. Não é o grito da sua mãe que pode tirar a sua paz. Pastor, mas quando ela grita comigo, eu... Calma. Você tem que deixar claro para sua mãe, o seu grito não vai alterar minhas emoções. Se a senhora quiser gritar, grite. Mas não vai me alterar em nada. Eu vou esperar a senhora se acalmar. Ah, o grito do meu pai... Ele está gritando? Você pode dizer, o senhor pode gritar, mas o senhor tem que entender que o seu grito não vai determinar como eu me sinto. Eu tenho controle das minhas emoções. Pega na mão dessa pessoa e diga sorrindo para ela, assuma o controle das suas emoções. Assuma. Então escute bem isso. Você tem que assumir o controle das suas emoções. Segundo lugar, não tente mudar os seus pais. Tem filhos que arrumam problema, porque ao invés dele compreender, ele às vezes até compreende, mas ele quer mudar. Gente, isso não vai dar certo nunca. Isso não funciona. Você quer mudar o pai, quer mudar o pai, quer mudar o pai, quer mudar o pai, quer mudar o pai. Isso não funciona. Você vai arrumar brigas e vai arrumar mais problemas. Pastor, o que eu faço? Mude você. Põe na sua cabeça um detalhe. A única pessoa que você pode mudar é aquela que aparece no espelho quando você está na frente dele. A única pessoa que você pode mudar é aquela que quando você coloca o celular para bater uma selfie, ela aparece, aquela ali você muda. Você pode mudar você. Você pode mudar a maneira como você pensa. A maneira como você interpreta. Se você acha que vai mudar a sua mãe, isso não vai funcionar. Se você acha que vai mudar o seu pai, não vai funcionar. Pastor, eu já tentei. Eu já fiz uma greve e fiquei sem falar com meu pai uma semana. Ele mudou? É o mesminho, pastor. Estou decepcionado. Ele vai continuar o mesmo. Se você passar um ano sem falar com ele, quando voltar, vai encontrar o mesmo pai. Ah, pastor, a minha mãe, eu já dei um choque nela, já deixei de dar presente, eu já me afastei, mas não tem jeito, ela não muda. Mude você. O dia que você começar a se mudar, mudar a sua maneira de enxergar eles, mudar a maneira de se relacionar com eles, sabe o que você vai descobrir? Que o seu pai e a sua mãe são as melhores pessoas do mundo. Mas você sabe qual é o meu lamento? É que isso demora. Às vezes você demora 30 anos para descobrir, 40 anos para descobrir. E quando descobre, os pais já estão se despedindo. Eles estão indo embora, de tão idosos que eles já estão, de tão cansados que eles estão. Eles esperaram pelo momento, mas você demorou em entender.
demorou compreender. Então, você precisa mudar você e não seus pais. Terceiro, elimine as emoções malignas que sempre vão lutar para te afastar do seu pai. Pastor, que emoção? Aquela palavrinha que o pai falou e você continua alimentando o ressentimento. Esse ressentimento está dominado por malignidade. Aquela lembrança que você tem do dia que você apanhou sem ter feito nada, mas você ainda alimenta. Essas emoções estão cheias de malignidade e gera sentimentos de vingança, sentimentos de ira. Talvez você entrou aqui hoje e o seu pensamento é um dia fugir de casa, um dia deixar os seus pais, um dia desaparecer sem que eles saibam o telefone, sem que eles saibam o endereço. Mas tudo isso muda hoje, porque as emoções que querem te destruir, elas perdem as forças diante do poder do nome de Jesus, diante do poder do sangue de Jesus. Levanta as duas mãos o mais alto que você pode e diga: eu tomo posse e eu creio nessa palavra em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus, faça isso. Quarto lugar, como eu vou perdoar os meus pais? Você vai perdoar os seus pais quando você decidir lembrar das coisas boas que ele fez por você. Não interessa quem é o seu pai, mas já fez coisas boas por você. Pastor, o senhor nem conhece, mas eu sei que já fez. Pastor, o que ele fez de bom? Por exemplo, sua mãe te carregou 9 meses. E se ela quisesse provocar um aborto, ela provocava. Ela não provocou. Ela esperou você nascer. Às vezes sua mãe, mesmo estressadinha, mesmo essa mãe folgada, já trabalhou muito para te sustentar. Às vezes esse seu pai que você acha um chato, ele tem as mãos calejadas e você sabe que ele trabalha e não é para ele nem precisa de tanto. Ele trabalha pensando no seu futuro. Lembra das coisas boas que ele já fez. Pastor, que coisa boa. Lembra do dia que pegou você no colo e brincou com você? Lembra do dia que colocava você aqui no ombro e saía correndo, brincando de cavalinho? Lembra do dia que trouxe um chocolate para você? Lembra do dia que te beijou, do aniversário que comemorou com você? Lembra das coisas boas. Se você lembrar das coisas boas, você vai conseguir perdoar. Mas se você é daqueles que só lembra das coisas ruins, além de você estar pecando, você não vai conseguir perdoar. É só você ler a Bíblia Sagrada que você vai entender o que a Bíblia fala sobre as boas lembranças e os bons pensamentos. A Bíblia ensina em Provérbios, capítulo de número 23 e o verso 7. Salomão disse assim, porque como pensou no seu coração, assim ele é. Olha o que Salomão está ensinando. É como você pensa. Você só pensa que seu pai é ruim, para você ele vai ser ruim. Você só pensa que ele é mau, para você ele vai ser mau. Você só pensa que ele gosta do seu irmão e não gosta de você, para você ele vai ser assim. Você só pensa que ela pensa no outro e não pensa em você, para você vai ser desse jeito. Como você pensa no seu coração, assim as coisas são. Então você precisa aprender isso. Para você pensar em coisas boas, lembre das coisas boas que os seus pais já fizeram por você. E lembra que o apóstolo Paulo, ele traz o ensino que eu já citei aqui e vou citar de novo. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. É ensinamento. Olha para o seu pai, pense nas coisas boas que ele já fez. Pense nas coisas boas que ele também teve vontade de fazer, mas ele nunca pôde. Meu pai faleceu com a intenção tão linda. E ele, sendo pai de 8 filhos, ele dizia que o sonho dele
era comprar um terreno tão grande e construir 8 apartamentos, um para cada um, de maneira que ele pudesse estar perto. Olha que pensamento lindo. Olha que intenção maravilhosa que ele tinha. Ele não conseguiu realizar, mas ele pensou. Às vezes seu pai pensa tantas coisas boas sobre você. Eu me lembro que eu estava em Belém do Pará, ministrando para um grupo de jovens. E de repente, o pastor me chamou e pediu para que eu prestasse atenção e orasse por um jovem que estava lá. Eu disse: pastor, por que o senhor pediu para orar por esse jovem? Ele disse: pastor, esse jovem perdeu a mãe dele há 15 dias. E o sonho dele era ver a mãe dele morta, porque ele odiava a mãe, detestava a mãe. Mas quando foi uma semana após a morte da mãe, ele encontrou o diário da mãe. E a última frase que a mãe escreveu foi essa: Senhor, me dá mais alguns anos de vida, só para mim cuidar do meu filho, e isso basta. Eu não quero nada, eu não quero a empresa, a mãe era rica, eu não quero dinheiro, eu só quero cuidar dele. Quando ele leu essa frase, ele desmontou. Sabe qual era o pensamento dele? Queria cometer um suicídio, porque ele percebeu a besteira que ele fez. Aquela mãe que ele nunca compreendeu e que ele nunca amou, deixou provada para ele, mesmo ela sendo chata como ele pensava, que ela o amava de verdade e que estava disposta a viver só para cuidar dele, mais nada. Ela não se interessava com mais nada, ela só queria cuidar dele. Mas os sentimentos que ele alimentava da mãe eram dos piores. Os pensamentos e as lembranças que ele tinha da mãe eram dos piores. E lembre disso: não existe ex-pai e não existe ex-mãe. Isso você não apaga, isso você não tira. Você nunca vai conseguir tirar a sua filiação do seu documento. Enquanto você viver, sempre vão lembrar: fulana, filha do Beltrano, fulana, filha da Ciclana, fulano, filho do Beltrano. Isso ninguém apaga, isso ninguém tira. Relacionamento paterno é para a vida inteira e nunca vai acabar. Se é alguém com quem você vai conviver a vida inteira, é melhor perdoar. É melhor perdoar do que viver a vida inteira magoado. É melhor perdoar do que viver a vida inteira triste, amargurado, sendo que você pode resolver isso tudo através do perdão. Levante uma mão ao céu e diga: Senhor, me ajude, mas eu vencerei através do perdão. Escute isso, eu já vou parar, que eu vou orar com vocês. Quarta maneira de perdoar os pais é quando você olha para os erros dos pais e decide colher lições dali. Lições, mas lições positivas, porque o que eu vejo de lições negativas me assusta. Você quer ver algo que se reproduz muito aqui na nossa região e também no geral? Filhas e filhos. Vou pegar a filha que foi criada sem pai, ela decide engravidar e criar o filho sem o pai também. Ela reproduz. Ela reproduz o mesmo erro da mãe dela. A mãe dela engravidou sem nenhum compromisso com quem lhe engravidou. E ela resolveu seguir o mesmo caminho. Vai reproduzindo. E ela não aprendeu com o erro da mãe. Ela viu o quanto foi difícil ter sido criada sem um pai. Ela viu o quanto foi difícil ter sido criada em uma família destruída. E ela já começa um relacionamento fracassado. Não aprendeu com os erros do pai e da mãe. E alguns estão dizendo: pastor, mas o senhor tem que entender que isso já é uma maldição hereditária. Sabe por quê, pastor? Minha tataravó criou os filhos sozinha, porque ela casou com um vagabundo. Pastor, e a Bisa? A Bisa fez a mesma coisa, arrumou um outro à toa, casou. E aí, casamento terminou, ela criou
os filhos dela sozinha. E a vovó? A vovó casou com o vovô e o vovô nunca valeu nada. Casamento acabou e aí vovó criou uma mãe sozinha. E a sua mãe? Minha mãe casou com nóia, casou com drogado, se envolveu. Às vezes ela nem sabe quem é meu pai e minha mãe me criou sozinha. E você? Eu engravidei e já estou criando o filho ou a filha sozinha. Pastor, isso não é uma maldição hereditária? Não, isso é uma decisão hereditária. Você está seguindo a decisão errada deles. Você não está aprendendo com os erros deles. Você tem que aprender com os erros dos outros. E aprender com os erros dos outros é mais barato do que aprender com os próprios erros. Aprender com os erros alheios é muito mais fácil. Não permita. Segundo ponto, você vai aprender com os erros deles. Segundo, não permita que os erros deles determinem a sua vida. Não permita. Pastor, você tem que entender que eu sou assim, porque a minha mãe também é assim. Você tem que entender que eu sou assim, porque o meu pai também é assim. O senhor tem que entender que eu sou assim, porque a minha avó é assim. Isso não funciona. O senhor tem que entender que eu sou nervosa assim, porque a minha mãe é. O senhor tem que entender que eu sou preguiçosa assim, porque a minha mãe é. Tem que entender que eu sou vou falar logo a linguagem rasgada, que eu sou porca, porque a casa da minha mãe é um chiqueiro. O senhor tem que entender, eu estou herdando dela. Ei, não pode deixar que isso aconteça. O senhor tem que entender que meu casamento é ruim, mas os dos meus pais também são ruins. Isso não pode determinar a sua vida. Sabe por que não pode determinar? Jesus veio de uma família péssima. É só você ler a Bíblia. Aquele Davi, prostituto, também está na família de Jesus. Você quer saber quem mais? A dona Raabe, prostituta, também está na família de Jesus. Você quer saber quem mais faz parte da família de Jesus e da linhagem dele? Aquele rei feiticeiro também faz parte da mesma tribo dele. E tinha linhagem familiar. Quem? O rei Manassés. Você quer saber mais quem era Jesus? O Salomão, mulherengo, polígamo, também era da linhagem de Jesus. Jesus nasceu e disse, eu não tenho nada a ver com eles. Eu sou diferente. Eu sou Jesus. Eu não serei prostituto. Não é porque na minha árvore genealógica tem prostituto que eu tenho que ser prostituto. Não. Não é porque eles eram da feitiçaria. O Manassés da mesma tribo foi para a feitiçaria que estou fora. Não é porque Davi cometeu adultério e ainda matou o marido da mulher que eu vou seguir. Eu sou diferente. Deus te trouxe aqui para dizer que você tem que ser diferente. E eu profetizo que antes que esse culto termine, você já está fazendo a diferença. Quem tomar posse, dá um glória bem alto esta noite. Você tem que ser diferente. A família não presta. E daí que a família não presta? Eles não prestam, mas eu presto. Jesus chegou na minha vida. E tem mais. Através de mim, a minha família, os que estão vivos, vão mudar. Vão ser diferentes. Ei! As decisões hereditárias que vêm acompanhando gerações, chegou na sua vida, você diz, quebrei. Porque daqui tudo muda. A minha família é diferente no meio dessa árvore genealógica. A minha família faz a diferença. Quem toma posse disso, levanta a mão bem alto e dá um grito como quem toma posse, em nome de Jesus. Pastor, então o que eu preciso fazer é aprender com os erros alheios? Sim. Os erros dos meus pais? Sim. E depois de tudo isso, Marcos capítulo 11 e o verso 25. Perdoe eles. Por quê, pastor? Porque você foi perdoado para perdoar. E esta noite, nós já vamos encerrar orando. E nesta oração, você vai lembrar do seu pai, vai lembrar da sua mãe, e você vai liberar perdão. Escute isso. Tem filhos que vivem tão magoados com os pais,
que tudo que eles fazem é para provocar os pais. Quem já viu filhos que fazem isso? Eles já procuram uma namorada do jeito que o pai odeia. E ele faz questão de dizer, pai, eu amo. Que é só para contrariar. Ela já procura um namorado do jeito que o pai detesta. Daqueles mesmo. Às vezes o pai é um homem trabalhador. Ela arruma uma tranqueira que ela vai ter que sustentar. E o pai fala, rapaz, mas você é preguiçoso. Ela diz, mas eu amo. É nada, é para provocar os pais. Por que é provocar os pais? Porque tem mágoas do pai. Tem ressentimentos do pai. Situações que precisam serem perdoadas e ainda não foram perdoadas. Você vai orar aqui liberando perdão. E você que tem contato com seu pai, que eu acredito que todos têm, você ainda vai procurar o seu pai. Colocar tudo em prato limpo. Dizer, pai, é o seguinte, eu tinha essa mágoa. Eu tinha essa tristeza. Mas, pai, eu fui na igreja. Deus impactou a minha vida. E eu não tenho mais nada contra o Senhor. Te amo. Te perdoei. O Senhor é o homem mais importante da minha vida. Mãe, eu tinha, mas agora não tenho mais. Eu estou te perdoando. A senhora é muito importante. E deixa eu dar o conselho para quem está pensando em fazer isso. Você quer arrumar alguém só para ofender os seus pais? Para ofender a sua mãe? Isso nunca deu certo. Procura que tem amigas suas que já fizeram isso. Sabe o que elas conseguiram? Talvez ser mais uma mãe solteira. Sabe o que elas conseguiram? Talvez, sabe o que ele conseguiu, seu amigo? Talvez gerar filhos e ele não cria os filhos. Os filhos estão longe deles. É um pai solteiro. Sabe o que ele conseguiu? Mais um divórcio. Sabe o que ele conseguiu? Mais uma família péssima, que não é um modelo para ser seguido. Enquanto você não resolver essas mágoas e esses problemas, a sua vida não vai avançar. E esta noite, você vai liberar o perdão, vai viver o perdão, e eu tenho certeza que você vai prosperar em todas as áreas. Quem toma posse disso, diga glórias a Deus. Nós vamos levantar um momento de oração. E nesse momento de oração, você vai aproveitar e falar com Deus que hoje você está quebrando tudo que o diabo construiu entre você e o seu pai, entre você e a sua mãe, através de uma atitude, perdoando. Quem entende isso, diga eu entendo. Pastor, mas eu já sou mãe hoje. Você tem que lembrar que seus filhos estão olhando como você trata a vovó deles. Seu filho, sua filha estão de olho nisso. E quando você resolve o problema com a sua mãe, automaticamente começa a resolver o problema com seus filhos. E é isso que nós vamos fazer hoje. Pastor, e se eu não conseguir? Não tenha dúvida que é o diabo que está agindo. E hoje aqui ninguém vai perder para o diabo. Porque o diabo já foi derrotado lá na cruz há quase 2000 anos atrás. Pastor, é que eu não consigo. Olha para esse crente e diga, você pode todas as coisas. Não, melhor é isso, diga forte, você pode todas as coisas. Porque Deus te fortalece para isso. Nós vamos fazer pelo menos uns 10 minutos de oração. Quantos minutos? 10. Eu vou diminuir as luzes. Pastor, por que vai diminuir as luzes? Para você ficar bem à vontade. Tem ninguém te olhando, ninguém te vendo. Se você quiser se afastar um pouquinho, porque você quer orar algumas coisas mais particular, pode chegar perto de uma parede dessa, pode procurar um banco mais distante, onde você pode dobrar os seus joelhos, ou você pode orar de pé, mas você vai lembrar da sua infância, você vai lembrar da sua adolescência, você vai lembrar da sua juventude, você vai lembrar do dia do seu casamento, você vai lembrar de tudo que aconteceu. E aonde a mágoa foi gerada, você vai destruir isso, no poder do nome de Jesus. Você e seu pai vão ter uma história para contar. Se amaram até que a morte os separaram um do outro.
Aquela mulher apaixonada pelo pai dela. Alguém vai contar. Seus filhos vão ficarem aqui para contar, sabe o quê? A minha mãe, ela era louca de paixão pela minha avó. Elas eram tão amigas, tão unidas. Sabe por que eu estou contando isso? Porque eu tive uma mãe e uma avó assim. Elas eram tão unidas ao extremo. E a unidade delas era tão grande que minha mãe saía direto de São Paulo, pegava ônibus na época da dificuldade, ia para a Bahia. Sabe o que elas faziam? Uma escrevendo carta para a outra constantemente. Essa era a minha mãe e a minha vovó. Deus recolheu minha mamãe, mas minha vovó vive até hoje. E eu sempre vou visitar minha avó. Minha avó é linda, gente. Minha avó é um doce, linda, linda. Eu nunca vi uma avózinha tão linda como a minha. Minha avó é top, top. Eu sempre estou lá. E eu nem aviso quando eu chego. Eu chego de surpresa. Às vezes, às 6 da manhã, eu estou batendo na janela, dizendo, vó. E ela já sai dizendo, e não sabe avisar que está vindo, não, é? Olha que titi. E a linguagem dela antiga, minha avó já tem 86, ela diz, e eu te passo os tiras e viras. Eu falo, vó, mas que negócio é esse tiras e viras? Você quer saber? Espera aí, eu vou buscar. Ela pega uma cinta, eu falo, isso aí, vó. Gente, faz a festa. Você vai liberar perdão para a pessoa mais importante da sua vida. Pastor, quem é? Abaixo de Deus, ninguém te ama tanto como seu pai e sua mãe. Não é à toa, pastor? O senhor está falando que meu pai e minha mãe ama tanto? Não é a minha esposa que nós se tornamos uma só carne? Você tem que entender que antes de você ser uma carne só com sua esposa, você já era uma carne só com seu pai e com a sua mãe. Não é à toa que você saiu de dentro deles. Eles que te geraram. Pega uma foto da sua esposa e pega uma foto do seu pai e da sua mãe. Você se parece mais com quem? Se parece mais com quem? E você já viu que o mundo que nós vivemos hoje, eles inventam o tal de ex-esposa, ex-marido, mas nunca conseguiram inventar ex-filho e ex-pai. Você nunca viu alguém dizendo, aquele bebum ali é meu ex-pai. Okay. O dia que você vai ouvir, você mesmo vai dizer, não, que negócio estranho, ex-pai? Como que é isso? Não tem. Pai é único, mãe é única. Se o seu pai, a sua mãe está aqui, você pode ter oportunidade de abraçá-lo, pedir perdão e dizer para o pai que você também o perdoa. Libera o perdão. Quem entendeu diz amém. Amém. Fecha os teus olhos. Quem quiser ficar em pé, fica em pé. Quem quiser dobrar os joelhos, que dobre os joelhos.